Os bastidores de dois flagrantes que mais parecem filme de ação. As imagens mostram a ousadia, a organização e o poder de fogo de assaltantes de banco e carros fortes. 3 pessoas morreram nos 2 ataques, muitas outras ficaram na mira dos criminosos e essa é a nossa reportagem da semana. Tiros, entra de baixo. medo. Isso, cara. Uma emboscada em plena luz do dia, numa das maiores rodovias do país. E 2 carros fortes explodidos. Em outra ação, homens armados com fuzis fecham esta rua e invadem uma agência bancária. Segunda-feira, 1º de dezembro. Cenas que os moradores da pacata Mojimirim, a 150 quilômetros de São Paulo, só tinham visto no cinema. Fiquei arrepiada porque eu nunca vi uma cena dessa na minha vida. Parecia um filme. Foi muito terror, viu? Tudo aconteceu muito rápido. Um carro forte deixou essa agência bancária por volta de 10h15 da manhã. Poucos minutos depois, 8 assaltantes em 2 carros atacaram a agência e levaram o dinheiro. Câmeras de segurança gravaram toda a ação dos bandidos. As imagens mostram um carro preto e outro prata, em frente ao banco. Os assaltantes descem. As pessoas na rua começam a fugir. Os criminosos quebraram a porta de vidro onde agora está esse tapume de madeira. Sem se identificar, uma funcionária conta que quase se machucou. Eu fiquei com medo da marretada na minha cabeça. Jogou em cima, assim? Ele jogou em cima, assim, bateu assim na minha cabeça. Reparem nas cenas de outras câmeras de segurança dos arredores da agência. Um motorista de um carro que vinha atrás tenta dar ré e fugir. Mas um dos assaltantes se aproxima com um fuzil e rende o motorista. Ele e o passageiro saem do carro e são feitos reféns. Dessa câmera mais do alto, dá para ver os comerciantes fechando as portas. Você me disse que chegou a ficar sob a mira da arma, é isso? Eles colocaram as armas para o lado da loja, né? E eles gritaram, mas não deu nem pra gente escutar, que a gente correu lá pro fundo. Com a rua bloqueada, os assaltantes enchem os carros com malotes de dinheiro. Um deles fica no meio da rua comandando os outros, enquanto os reféns assistem tudo. Repare, o homem desce pela rua, levanta as mãos e logo é rendido por um dos assaltantes, que coloca a arma na cabeça do refém. O rapaz fica ali no meio dos criminosos. Este ladrão, também fortemente armado, abre o porta-malas do carro preto. 4 homens carregam o dinheiro. De repente, um dos malotes se rompe e várias notas de R$50 caem no chão. Os assaltantes tentam recolher o dinheiro. Com pressa, desistem, entram nos carros e fogem. De longe, algumas pessoas observam. Uma delas filma tudo com o celular. Dá para ouvir barulho de tiros. Aí, ó, tá assustado. Eles vão passar aqui, cara. Veja este homem de camiseta azul. Ele assiste a cena, olha para o dinheiro no chão, olha para trás, observa. 2 ciclistas se aproximam, largam as bicicletas e começam a pegar as notas do chão. Na sequência, uma multidão aparece e disputa o dinheiro roubado. Estavam passando aí aquele monte de dinheiro. Passando, pegou a grana. Aí chegou, parece um de bicicleta chegou e já foi tumultuando. Aí quando um caiu abraçado no dinheiro, já vieram 15, 20. Nesse momento, o homem de camiseta azul, que só observava, resolve pegar a parte dele. O banco não divulgou o valor roubado. Um dos tiros disparados na fuga atingiu a sacada desse sobrado.
Um outro, a porta de vidro desse cartório, do outro lado da praça, a 200 metros de distância. André, funcionário do cartório, lembra da confusão. Do jeito que uma senhora entrou aqui, que ela fechou a porta, do jeito que ela fechou a porta, estourou o tiro do lado dela. A bala não foi encontrada até agora, mas os cacos de vidro ficaram nessa caixa de papelão. A bala bateu ali no canto, eu estava na primeira mesa ali, podia acertar em mim ou na moça que sentava atrás de mim. Na fuga, mais um momento de pânico. Os assaltantes passaram por essa praça atirando. Uma viatura da Guarda Civil Municipal, que estava ali, foi atingida por vários tiros. Resultado, marcas na lataria, 3 pneus furados e o vidro traseiro destruído. Os guardas civis Márcio e Josemar estavam no carro. Segundos antes, eles saíram, passaram por este ponto de ônibus e avisaram sobre o perigo do tiroteio. Deita no chão, deita a todo momento, deita no chão. Ninguém ficou ferido. A organização da quadrilha e o poder de fogo assustaram quem viu tudo de perto. Dá a impressão assim que a gente não tem segurança nenhuma. Porque eles chegaram, dominaram o centro da cidade, tinha muita gente ficou parada na rua olhando. Os carros usados no assalto foram encontrados sem placas em uma estrada de terra na região. Há pouco mais de um mês, nesta mesma região do interior de São Paulo, mais de 10 assaltantes atacaram 2 carros fortes. Eles fizeram o seguinte, eles atravessaram um caminhão aqui na pista. Um dos carros fortes conseguiu fugir, ele escapou, seguindo pela contramão. O outro passou a ser baleado. Um carro da Polícia Militar que se aproximou também foi atingido. Um dos policiais morreu pouco depois. A 402 da Guaí, policial baleado, policial baleado! Porque tem no local. Esses gritos de socorro são do PM que estava junto do que foi baleado e morreu, o Alaor Branco, de 45 anos. A mulher do policial e o filho nos mostram algumas fotos de Alaor. Ele ia completar 25 anos na PM e já pensava na aposentadoria. Ele ia completar os 25 anos e talvez parar, gostaria de parar. Gostaria de parar. Porque ele já estava vendo que estava cada vez mais perigoso, né? A polícia cada vez menos armada. Ele estava preocupado com isso? Tá. O carro forte que escapou na contramão veio parar nesse posto da polícia rodoviária. Houve tiroteio. Os ladrões chegaram a colocar dinamite sob o carro. No final, eles fugiram sem levar o dinheiro dos 2 carros fortes. Para a polícia, a mesma quadrilha especializada está por trás de várias ações criminosas no país. Na última quarta-feira, 2 assaltantes foram apresentados aqui em São Paulo. Eles teriam participado 2 dias antes de uma outra ação cinematográfica no sul de Goiás. Essas imagens foram gravadas por celulares. As pessoas se desesperam com os disparos. Isso, cara! Uma mulher tenta se proteger. Eu tô debaixo do caminhão, viu? Ninguém sabe de onde vêm os tiros. Um homem alerta a família. Olha a Isa ali, ó. Amor, corre então. Olha a Isa atirando ali, ó. Na sequência, uma cena impressionante. Uma caminhonete passa ao lado dos carros. Nela, 3 homens atiram para cima. Eu peguei tudo. Toda a ação aconteceu na tarde de segunda-feira, na BR-153, no município de Morrinhos, em Goiás. Eu peguei tudo. 3 carros fortes faziam o trajeto Goiânia a Itumbiara. No meio do caminho, eles foram vítimas de uma emboscada. Este caminhão vermelho fechou os veículos e os ladrões começaram a atirar. Outro caminhão amarelo fechou a estrada, impedindo uma manobra dos carros fortes. Este homem, que não quer mostrar o rosto, dirigia um deles. Quando eu olhei no retrovisor do caminhão vermelho, eu percebi que o motorista estava colocando luvas desesperadamente e máscara preta. Os 2 elementos que estavam na traseira do caminhão já levantou tudo
niveladinho, padronizado e já começou a disparar contra a gente. No total eram 12 seguranças, 4 em cada carro forte. Segundo a polícia, eram mais de 10 criminosos. Tiro, bala atravessando e tiroteio. Os assaltantes usaram dinamite para explodir 2 dos veículos. Essas imagens foram gravadas por um homem que passava pela estrada. Ele registrou o momento da explosão. Tá vendo? Explodiram o carro forte agora, olha a fumação subindo. A situação tá bem crítica aqui, viu? Eu abandonei a caminhonete lá na frente, aberta, cheia de pertences. 3 seguranças foram mortos. Os que estavam lá dentro feridos, eles não teve piedade. Já jogou dinamite para explodir, como explodiu com 2 colegas dentro. Uma mulher que passava pelo outro lado da pista lamentou. Ai, o cara morto no chão. Ai, que tristeza. Segundo testemunhas, toda a ação durou cerca de 25 minutos e os ladrões fugiram em 2 caminhonetes. Os carros fortes e os caminhões ficaram atravessados na estrada. O esquadrão antibombas encontrou 2 artefatos explosivos caídos no asfalto, sem ser detonados. Algumas pessoas tentaram pegar o dinheiro que ficou para trás, como mostra esse vídeo amador. Levaram tudo, o resto aqui o povo tá pegando, cara. Loucura. Coisa de cinema, hein? No meio da BR-153, hein? O delegado Gustavo Carlos Ferreira foi o primeiro policial a chegar na BR-153. Pessoal fortemente armado que demonstra que é uma quadrilha de altíssima periculosidade. Horas depois, a Polícia Civil encontrou as 2 caminhonetes abandonadas em outra estrada no sul de Goiás. Elas tinham marcas de sangue na lataria e 2 porretes de madeira. Até então, não havia nenhum sinal da quadrilha. Mas tudo mudou na manhã de quarta-feira, quando a polícia prendeu 2 homens na zona leste de São Paulo com um arsenal de guerra. Tudo estava dentro de 3 caixotes no fundo falso de um caminhão. Foram encontrados 9 coletes à prova de balas, 81 metros de fios para detonar bombas e máscaras de borracha. Além de 6 fuzis, mais de 700 munições, um rifle antiaéreo e metralhadoras .50, uma arma muito perigosa, como explica esse especialista. Algumas metralhadoras que utilizam esse calibre são capazes de efetuar até 600 disparos por minuto. Ela é capaz de perfurar tanques de guerra, de derrubar helicópteros. O poder de destruição dela é incalculável. Também foram encontrados R$700 mil em dinheiro. Para a polícia, não há dúvidas que o arsenal esteja relacionado ao assalto aos carros fortes de Goiás. O tipo de material, o armamento usado, armas poderosas que equivalem aos calibres que foram usados lá. E as etiquetas do dinheiro apreendido, elas indicam que são de bancos de Goiás, o tipo de explosivo que foi usado. Segundo o delegado, a quadrilha atua em várias regiões do Brasil. Nós sentimos a organização da quadrilha pela forma com que foi conduzido esse armamento e todo esse equipamento. Muito organizados. A forma de transporte, as caixas onde continham esses equipamentos, realmente estava distribuído e acomodado de forma organizada. Os projéteis encontrados no assalto vão passar por um exame de balística em São Paulo. O resultado deve sair em 20 dias. Somente esta perícia poderá confirmar se o material apreendido é o mesmo utilizado em Goiás. São muito violentos, não tem o mínimo respeito por nada. Mas é questão de adaptação do crime, né? Onde eles encontrarem mais dinheiro e mais facilidade é onde eles vão fazer. E tem um armamento muito poderoso. No mesmo dia em que a Polícia Paulista chegou mais perto dos criminosos, os 3 seguranças mortos na explosão foram enterrados. Foram 3 vítimas
que deixaram netos, esposa, mãe nessa situação. Então a gente espera que seja feita a justiça e a gente vai continuar cobrando. O motorista que conseguiu sobreviver lamenta não ter conseguido ajudar os colegas. É uma realidade que eu nunca vivi na minha vida e não desejo para ninguém. O poder de fogo deles era enorme. Bala atravessando a blindagem que não tinha como. Segundo o diretor do Cineforte de São Paulo, nada poderia ter sido feito para evitar o assalto. Os vigilantes eles são treinados e são capacitados para exercer atividade no dia a dia. No combate ali às ações criminosas normais que porventura pode surgir, por eventualidade surgir ali no exercício da atividade no dia a dia. Ele não recebe preparo, é lógico, para combater essas ações de guerra que nós estamos presenciando aí no nosso país afora. Isso, cara.